Quando decidiu filmar a Paixão de Cristo, ele não quis fazer um filme, quis lançar uma denúncia. A produção enfrentou censura, perseguição, boicotes. Por quê? Porque mostrou o que ninguém queria mostrar: a brutalidade real, o sangue real, a fé real. Ele não escolheu atores famosos, não colocou trilha pop, não suavizou a dor. Colocou o mundo para encarar de frente o Cristo nu, desfigurado, cuspido, esquecido. E essa dor não era ficção, era memória ancestral. Era eco das pedras, das lanças, das cartas perdidas nas ruínas de Roma. As críticas vieram como pregos, mas também vieram cartas, e-mails, testemunhos. Gente que nunca tinha chorado por nada, chorando no cinema. Gente que não acreditava em nada, saindo em silêncio. Esse filme escancarou um detalhe que poucos notaram. Se tudo fosse mito, por que tanto medo da imagem? Por que tanta revolta contra uma simples representação? Porque a imagem fere, porque a verdade arde, e porque existe algo que grita por trás dos olhos de Cristo naquele filme, algo que nem o mais cético consegue ignorar. E se esse grito não for simbólico? E se ele ecoar de lugares que a história tenta soterrar? Porque, a partir de agora, vamos descer mais fundo, vamos escavar, vamos sair do cinema e entrar nos desertos, nas catacumbas, nas cartas, nos pergaminhos que nem cristãos eram e mesmo assim testemunharam. Quer mais provas? Então agora começamos a revelar nomes, datas, achados arqueológicos e documentos antigos que provam que aquele homem realmente caminhou entre nós. Você vai entender porque o próprio Império Romano não conseguiu apagar esse nome. E porque até hoje há quem trema só de ouvir Jesus de Nazaré. Em 1961, em Cesareia Marítima, um bloco de pedra com inscrições foi encontrado durante escavações do Teatro Romano. O nome gravado? Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. A mesma figura que nos evangelhos lava as mãos diante da multidão e condena Jesus à crucificação. Não é ficção, é pedra, é registro, é história e não para por aí. Em Jerusalém foi descoberto o ossuário de um homem chamado Caifás, o mesmo sumo sacerdote que liderou o julgamento de Jesus. Dentro do ossuário, ossos pertencentes a um homem de alta posição. O nome Josefo bar Caifás, gravado em aramaico. Mais uma peça do quebra-cabeça montado há 2000 anos. Mas talvez o mais perturbador venha de fontes que não tinham nenhum interesse em confirmar a fé cristã. O historiador romano Tácito, em seus Anaís, escritos por volta do ano 116, DC fala abertamente sobre Jesus. Ele escreve que Cristo, o fundador do nome cristão, sofreu a pena de morte durante o reinado de Tibério, sob Pôncio Pilatos. Um historiador pagão, sem vínculos religiosos, apenas fatos. E o que dizer do judeu Flávio Josefo? Em Antiguidades Judaicas, ele menciona Jesus, um homem sábio, crucificado sob Pilatos. Sim, há debate sobre adulterações no texto ao longo dos séculos, mas há consenso entre estudiosos. Ao menos parte da menção é autêntica. Josefo não era cristão e nem simpatizante, ele apenas registrava. Enquanto muitos discutem se Jesus realmente existiu, homens silenciosos, em bibliotecas subterrâneas e museus empoeirados, protegem registros que nunca foram feitos para chegar até nós. Você já ouviu falar do Códice Sinaítico? É um dos manuscritos bíblicos mais antigos já descobertos. Datado do século IV, encontrado no mosteiro de Santa Catarina, aos pés do Monte Sinai, o Códice traz os relatos da vida de Jesus com uma precisão desconcertante. E mais, comparado com os evangelhos modernos, a estrutura é praticamente idêntica. Poucas alterações, nenhuma adulteração fantasiosa. Como pode isso se tudo fosse apenas invenção? Mas vamos mais fundo. Nos desertos de Qumran, entre cavernas esquecidas e silêncios milenares, surgiram os famosos manuscritos do Mar Morto. São centenas de documentos, alguns anteriores ao nascimento de Cristo, mas entre eles, registros que mencionam um mestre da justiça, um filho da luz,
alguém que viria para confrontar o sistema religioso corrompido e libertar o povo. Coincidência? Ou será que a figura de Jesus já era esperada, profetizada por escritos que a religião institucional nunca quis que você lesse? E não podemos esquecer do Evangelho de Tomé, encontrado no Egito, em Nag Hammadi, em 1945. Um texto apócrifo, excluído dos evangelhos oficiais, mas que traz ensinamentos atribuídos a Jesus com uma profundidade chocante. Frases que falam de autoconhecimento, luz interior e libertação da matéria. Por que essas palavras foram silenciadas? Porque não serviam ao império religioso. Mel Gibson falou sobre isso. Durante sua entrevista com Joe Rogan, ele deixou escapar: tem muita coisa que ficou de fora, coisas que mudariam tudo o que as pessoas pensam sobre Jesus. E se não esconderam Jesus, esconderam a verdade sobre ele. As bibliotecas do Vaticano têm corredores selados que nem mesmo padres comuns podem acessar. Documentos escritos por Plínio, o jovem, em cartas a Trajano, mencionam os cristãos como seguidores de alguém que foi executado, mas adorado como um deus. Eles mencionam Cristos, não como um mito, mas como um homem real, perseguido, mortificado, venerado. E quanto mais cavamos, mais real ele se torna. O problema nunca foi provar sua existência. O problema é o que acontece com o mundo se isso for verdade. O impacto incomparável que Jesus causou no mundo, porque os poderosos tinham tanto medo dele. Se Jesus fosse só uma lenda, por que o Império Romano gastaria tanto esforço, dinheiro e sangue tentando silenciar seu nome? Você já se perguntou isso? Lendas morrem sozinhas, mas verdades perigosas, essas precisam ser eliminadas à força. Poucos falam sobre a carta de Mara Bar Serapion, um manuscrito sírio do século I. Nele, um pai escreve para seu filho e lamenta que os judeus tenham executado seu rei sábio. A carta diz: que vantagem obtiveram os judeus ao matar seu sábio rei, pois desde então seu reino foi abolido. Essa carta não é cristã, não foi escrita por um seguidor de Jesus, mas está lá, num manuscrito secular, preservado em Londres, falando dele como figura real, como alguém que causou impacto político e espiritual. E não para por aí. Tácito, o maior historiador romano da sua época, escreveu nos Anais, por volta do ano 116 d.C., que Cristo foi executado durante o reinado de Tibério sob o procurador Pôncio Pilatos. De novo, não é um evangelho, é um registro imperial romano. Se tudo fosse só uma invenção, por que essas fontes independentes batem com os evangelhos? E por que há tantas tentativas modernas de desacreditar documentos tão antigos? A resposta é simples. A existência de Jesus muda tudo. Ela incomoda, ela divide, ela obriga o mundo a olhar para dentro. Foi isso que Mel Gibson tentou mostrar em A Paixão de Cristo. Não apenas a dor física, mas o peso político e espiritual que aquela figura carregava. O filme foi boicotado, censurado, acusado de tudo, mas mesmo assim explodiu no mundo inteiro. Joe Rogan perguntou: por que você fez esse filme, mesmo sabendo que te destruiriam? E Mel respondeu: porque a verdade incomoda, mas precisa ser dita. E a verdade é essa: Jesus não foi apagado, foi registrado por romanos, sírios, gregos, rabinos e até por seus inimigos. E mesmo hoje, em 2025, ainda tentam esconder as provas. Sabe por quê? Porque se ele realmente viveu, tudo o que ele disse pode ser real também. E se for real, o que você vai fazer com isso? Prepare-se, e agora a parte que deixa os céticos sem palavras. As provas, os fatos, escavações arqueológicas, tumbas e inscrições que deixaram rastros da vida de Jesus na terra. Em 1990, perto de Jerusalém, foi achado o ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que, segundo os evangelhos, interrogou Jesus. No osso, o nome Yehosef Bar Caiafa, José, filho de Caifás. E ali, na mesma terra onde ele caminhou, onde foi julgado, onde foi crucificado, estavam os nomes dos homens que o condenaram, homens reais, com túmulos reais.
Quer mais? Os manuscritos do Mar Morto, datados de até 200 anos antes de Cristo, confirmam práticas, leis, nomes e locais descritos nos evangelhos, provando que o contexto em que Jesus viveu era real, documentado e incrivelmente preservado. E em 2002 apareceu o polêmico ossuário de Tiago, com a inscrição: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Sim, você leu certo. Uma caixa de ossos com 3 nomes explosivos: Tiago, José, Jesus. Os céticos disseram: é forjado. Mas testes com carbono, datação do calcário e análises químicas confirmaram. O ossuário é do século I. Mel Gibson comentou isso numa entrevista quase censurada. Você pode queimar livros, mas não pode queimar pedras. Você pode calar profetas, mas não pode enterrar a verdade para sempre. E é isso que está acontecendo. A verdade está saindo do chão, literalmente. O solo de Israel está abrindo a boca. E o que ela diz? Diz que Jesus esteve ali, que foi perseguido, condenado, mas nunca esquecido. Não importa quantos impérios se levantem, quantas universidades zombem, quantos documentários tentem ridicularizar. As pedras continuam falando. E você, o que acha disso tudo? Os fatos estão aí escancarados para nós abrirmos os olhos, concorda? Na próxima parte vamos explorar os testemunhos, escritos por historiadores não cristãos do tempo de Jesus, que confirmam eventos, nomes e até milagres atribuídos a ele. Sim, até os inimigos dele escreveram sobre ele. E isso muda tudo. Você pode até não gostar de alguém, pode até persegui-lo, mas se você escreve sobre ele, é porque ele existiu. E foi impossível ignorar. No ano 93 d.C., o historiador judeu Flávio Josefo escreveu algo que até hoje deixa os céticos em silêncio. Por esse tempo apareceu Jesus, um homem sábio, realizador de feitos extraordinários. Ele era o Cristo. E tendo sido condenado por Pilatos à crucificação, aqueles que o amavam não deixaram de segui-lo. No terceiro dia, apareceu vivo novamente para eles. Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 3. Não foi um cristão que escreveu isso. Foi um historiador judeu que nem acreditava nele, mas testemunhou os rumores, os milagres, a paixão e a ressurreição. Outro nome: Tácito, senador romano. No ano 116 d.C., escreveu: Cristo, o fundador do nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. A superstição perniciosa, por um momento reprimida, voltou com força. Ele chama de superstição, mas confirma. O nome, a execução, o governador, e o retorno do movimento cristão com fúria. Suetônio, também romano, diz que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de instigações feitas por Crestus, uma corruptela comum de Cristos. Plínio, o jovem, outro governador romano, escreve em cartas ao imperador Trajano sobre como os cristãos cantavam hinos a Cristo como se fosse um deus. E tem mais. O Talmud babilônico, texto rabínico judaico, se refere a um homem chamado Yeshu, enforcado na véspera da Páscoa, que praticava magia e enganava Israel. Sim, até os textos que tentam desacreditar Jesus admitem que ele existiu. Mel Gibson disse no podcast com Joe Rogan: você pode ver a verdade até nos olhos dos que a odeiam. E a pergunta que ninguém quer responder é: se tudo isso é mentira, por que você ainda sente a presença dele quando está sozinho no escuro? Agora é com você. Comenta aqui o que isso despertou em você. Diz nos comentários se você também sente que tem algo maior te chamando, te acordando, te lembrando que você não está aqui por acaso, porque talvez Jesus não precise mais ser provado, só precisa ser reconhecido. Curte esse vídeo agora e segue o canal, porque tem verdades que ninguém vai te contar, mas aqui a gente mostra.